Eu vi. Eu vi o que está dentro daquela casa. E agora eu entendo por que ele nunca sai. Por que as janelas permanecem fechadas mesmo no calor sufocante de dezembro. Por que as cortinas nunca se abrem. Por que a porta da frente tem 3 trancas. Não, 4. E todas elas travadas por dentro. Meu nome é Daniel. Tenho 34 anos. Trabalho home office e há exatos 127 dias me mudei para o apartamento 402 do edifício São Marcos, na zona oeste de São Paulo. O apartamento 401 fica ao lado do meu. E meu vizinho nunca sai de casa. Nunca. Você já parou para pensar no que significa nunca? Não é raramente, não é quase nunca, é literalmente nunca. 0 vezes. Nenhuma ida ao mercado. Nenhuma caminhada matinal. Nenhuma viagem de fim de semana. Nada. No começo, achei estranho. Depois, achei preocupante. Agora eu sei que era proposital. Que era necessário. Que havia uma razão terrível, sufocante, impossível de aceitar, para que aquele homem se mantivesse trancado dentro daquelas 4 paredes. E o pior é que agora eu também não consigo sair. Não da mesma forma que ele, claro. Eu ainda abro a porta, ainda desço para a rua, ainda compro pão na padaria da esquina, mas minha mente ficou presa lá dentro, no apartamento 401, com ele, com aquilo, porque o que eu descobri, o que eu vi, não pode ser desfeito, não pode ser esquecido. É como um vírus mental, sabe? Uma vez que entra, ele se replica, espalha-se, corrompe cada pensamento limpo com sua presença viscosa e sussurrante. Às vezes, à noite, eu acordo com um cheiro, aquele cheiro. Não é podridão, não exatamente, é mais como terra úmida misturada com cobre. Como quando você morde a língua e o sangue se espalha pela boca, mas multiplicado por 1000. Intenso, persistente, errado. E eu sei que o cheiro vem de lá, do 401, através das paredes. Você já notou como edifícios antigos têm paredes finas? Como você consegue ouvir o vizinho tossir, o cachorro latir, a televisão ligada às 2 da manhã? Pois é. O edifício São Marcos foi construído em 1978. As paredes são de tijolo comum, reboco simples, sem isolamento acústico. Eu consigo ouvir tudo. E ele também conseguia me ouvir. Por isso ele batia na parede. 3 batidas, sempre 3. Lentas, deliberadas. Tum, tum, tum. A primeira vez que eu vi, achei que fosse acidente. Talvez ele tivesse esbarrado em algo. Talvez estivesse pendurando um quadro. Mas então, as batidas começaram a responder. Quando eu ligava a TV, ele batia. Quando eu falava ao telefone, ele batia. Quando eu simplesmente existia, ele batia. Como se estivesse marcando minha presença, registrando meus movimentos, catalogando minha rotina, e eu comecei a fazer o mesmo. Não de propósito no início, foi automático, inconsciente. Eu começava a notar os padrões, os horários, os sons que vinham do outro lado. Às 6h47 da manhã, todos os dias, eu ouvia a água correndo, não o chuveiro, algo mais pesado, como se ele estivesse enchendo baldes, vários baldes. Às 14h30, um arrastar, algo sendo movido pelo chão, algo grande, algo que exigia esforço, porque eu ouvia a respiração ofegante dele através da parede. Respiração rápida, desesperada, assustada. E às 23h vinha o pior, o choro. Não era choro de tristeza. Era choro de terror absoluto, o tipo de choro que vem de dentro, da parte mais primitiva do cérebro, quando você enfrenta algo que não deveria existir. Ele chorava todas as noites, durante exatamente 11 minutos. E então, silêncio. Um silêncio tão pesado, tão denso, que era pior que qualquer som. Eu tentei ignorar.
Juro que tentei. Coloquei fones de ouvido, ouvi música alta, assisti séries até passar do horário, mas nada funcionava. Porque não era o som que me incomodava, era a presença. Você já sentiu que alguém está te observando mesmo sem ver ninguém? Aquela sensação de pele arrepiada, de pelos em pé, de algo errado no ar? Era isso. O tempo todo, principalmente à noite. Eu acordava às 3 e 4 horas da manhã, com a certeza absoluta de que havia alguém no meu quarto, no escuro, parado, observando. Mas quando eu acendia a luz, nada, apenas aquele cheiro de terra úmida e cobre, e as batidas na parede. Tum, tum, tum. Eu comecei a perder peso. Meus amigos notaram. Minha mãe ligou preocupada. Meu chefe perguntou se estava tudo bem nas reuniões de Zoom. Estou bem, eu dizia, só cansado. Mas eu não estava bem, eu estava obcecado. Comecei a pesquisar sobre o apartamento 401, sobre o edifício, sobre o homem que morava lá. O nome dele era Miguel Cardoso, 58 anos, aposentado, viúvo. Viúvo desde quando? Pesquisei mais fundo, desde 2019, 6 anos atrás. E ele nunca mais saiu de casa depois disso. 6 anos trancado dentro de um apartamento. Por quê? As teorias na minha cabeça se multiplicavam como vermes em carne podre. Depressão, agorafobia, medo de doença. Talvez ele fosse hoarder, um acumulador compulsivo e tivesse vergonha do estado da casa. Ou talvez fosse algo pior. Comecei a vigiar a porta dele, discretamente, claro. Eu espiava pelo olho mágico sempre que ouvia algum som no corredor. Descia de escada em vez de elevador para passar na frente do 401 e observar. A porta era de madeira escura, envernizada, 4 fechaduras visíveis, um tapete velho na frente, desgastado, manchado de algo. A luz do corredor sempre piscava quando eu ficava parado ali, como se a própria eletricidade quisesse me avisar. Saia daqui, não olhe, não pergunte. Mas eu não conseguia parar. Falei com outros moradores. Dona Carmen, do 302, disse que Miguel era um homem quieto, educado antigamente. Mas ela não o via há anos. Nem na assembleia do condomínio ele aparece mais. Só paga tudo em dia. É um inquilino exemplar. Seu Osvaldo, do 501, foi mais direto. Aquele homem tem algum problema na cabeça. Uma vez, anos atrás, eu bati na porta dele para reclamar de um vazamento. Ele abriu só uma fresta. Sabe quanto? Assim, ó. Ele mostrou com os dedos. Talvez 5 centímetros. E sabe o que eu vi no fundo? Escuridão, escuridão completa. Nem luz tinha. E o cheiro, Jesus. Fechei a reclamação e nunca mais voltei lá. Escuridão. Por que alguém viveria no escuro completo? Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava no apartamento dele, andando pelos cômodos escuros, tropeçando em coisas no chão, coisas molhadas, coisas que se moviam. E no final do corredor sempre havia uma porta fechada, uma porta diferente das outras, com arranhões do lado de dentro. E uma voz, a voz dele, Miguel, sussurrando do outro lado. Não abra, por favor, não abra, ela vai sair. Ela. Quem é ela? Eu acordava suando, ofegante, com o coração batendo tão forte que doía no peito. E ouvia as batidas. Tum, tum, tum. Ele sabia que eu havia sonhado. De alguma forma, ele sabia. Resolvi agir. Não aguentava mais. A obsessão estava me consumindo. Eu precisava de respostas. Precisava saber o que havia dentro daquela casa, o que mantinha aquele homem prisioneiro voluntário por 6 anos. Esperei até uma quinta-feira, dia de lixo. Todo mundo no prédio descia com suas sacolas às 19 horas quando o caminhão passava. Era um momento de movimento, de distração. Perfeito. Eu tinha preparado uma desculpa, um pacote que havia chegado errado, um aviso do síndico. Qualquer coisa. Desci até o 4º andar às 19h05. O corredor estava vazio, silencioso demais. A luz piscava, sempre aquela luz piscando. Parei na frente do 401.
Minha mão tremia quando levantei o punho para bater. 3 batidas. Tum, tum, tum. Silêncio. Nenhuma resposta. Bati novamente. Mais forte. Seu Miguel, é do 402. Preciso falar com o senhor. Nada. Mas eu sabia que ele estava lá. Eu sentia. Aquela presença sufocante, aquele peso no ar. Encostei meu ouvido na porta e ouvi. Respiração. Pesada. Próxima. Do outro lado da madeira. Ele estava ali, a centímetros de mim, ouvindo, esperando. Seu Miguel, eu só quero ajudar. Se o senhor precisar de alguma coisa, pode falar comigo, ok? Sou seu vizinho. A respiração parou. E então, uma voz, rouca, quebrada, como se não fosse usada há muito tempo. Vá embora. 2 palavras apenas, mas carregadas de tanto medo, tanto desespero, que meu corpo inteiro congelou. Eu só... Vá embora! O grito foi tão alto, tão visceral, que eu dei 3 passos para trás instantaneamente. E então ouvi algo se mexer lá dentro. Não era ele, era outra coisa, algo se arrastando, algo molhado. E o cheiro, aquele cheiro de terra úmida e cobre, vazou por baixo da porta como um gás tóxico, invadindo minhas narinas, minha garganta, meus pulmões. Eu corri de volta para o 402, tranquei a porta, todas as trancas, e fiquei parado no escuro da minha sala, ouvindo minha própria respiração acelerada. Foi então que eu percebi. Minha mão estava molhada. Aquela coisa viscosa, grudenta, que eu tinha encostado ao apoiar na parede do corredor perto da porta dele. Levei até o nariz. Cobre. Sangue. Se você está assistindo isso de noite e mora sozinho, talvez devesse deixar as luzes acesas. Deixe o like agora, se você é corajoso o suficiente para continuar. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou. Como eu cheguei até aqui. Porque nada disso faria sentido se você não entendesse quem eu sou. Ou melhor, quem eu era antes do apartamento 401. Meu nome é Daniel Oliveira Costa, 34 anos. Designer gráfico freelancer, solteiro, sem filhos, sem pets, sem muitos amigos próximos, para ser honesto. Não por ser antissocial, apenas ocupado, sempre mergulhado em algum projeto, algum deadline, alguma desculpa para não sair de casa e enfrentar o mundo real. Home office tinha sido uma bênção para mim, ou pelo menos eu achava que era. Morava em Pinheiros antes, um apartamento minúsculo, tipo kitnet, que custava metade do meu salário só de aluguel. Barulhento, apertado, com vizinhos que faziam churrasco na varanda às 3 da tarde de terça-feira e ouviam um sertanejo universitário no volume máximo. Eu odiava aquilo. Então, quando vi o anúncio do apartamento no edifício São Marcos, achei que fosse sorte grande. 2 quartos, sala ampla, cozinha separada, por um preço absurdamente baixo para a região. Por que tão barato? Perguntei à corretora. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto pintado de loiro, batom vermelho demais, perfume enjoativo, sorriso profissional que não chegava aos olhos. O edifício é antigo, ela disse, folheando papéis. 1978. Precisa de reformas, mas a estrutura é sólida, e essa unidade especificamente, ficou vazia por um tempo. Quanto tempo? 8 meses. 8 meses vazio num mercado imobiliário competitivo como São Paulo? Isso era estranho. Por quê? Ela hesitou. Só por um segundo. Mas eu notei. O inquilino anterior teve problemas pessoais, saiu no meio da noite, deixou tudo para trás. O proprietário teve que limpar, reformar. Levou tempo. Algo na forma como ela disse, problemas pessoais, me deixou desconfortável. Mas eu estava desesperado, cansado de Pinheiros, cansado do barulho. E o apartamento era perfeito, silencioso, espaçoso, com uma vista discreta para a rua arborizada. Fechei o contrato na mesma semana. A mudança foi em uma terça-feira de abril, chuvosa.
Aquele tipo de chuva paulistana que não é forte, mas constante, que deixa tudo cinza e úmido e triste. Os carregadores reclamaram das escadas. O elevador do edifício era velho, pequeno, cabiam apenas 2 pessoas e algumas caixas por vez. Tivemos que fazer várias viagens. Foi na 3ª viagem que eu conheci Dona Carmen. Ela estava no saguão com uma sacola de supermercado esperando o elevador. Devia ter uns 70 e poucos anos, baixinha, cabelos brancos presos num coque, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. "Você é o morador novo do 402? Ela perguntou sorrindo. "Sou sim, Daniel." Estendi a mão. Ela apertou com força surpreendente para a idade. "Carmen, moro no 302. Bem-vindo ao São Marcos." "Obrigado. É um prédio tranquilo." Ela continuou enquanto entrávamos no elevador. "Moradores antigos, gente de respeito. Você vai gostar." "Parece ótimo." Ela apertou o botão do 3º andar. Ficou em silêncio por um momento. Então, quase como se fosse uma reflexão tardia, acrescentou: "Ah, e você tem um vizinho do lado, o Miguel, apartamento 401. "Legal. Vou cumprimentá-lo quando tiver uma chance." O sorriso dela vacilou. Só um pouco. "Bem, o Miguel é meio reservado. Não se ofenda se ele não for muito sociável." "Sem problemas. Eu também sou meio assim." Ela me olhou então. Realmente olhou. Com aquela expressão que pessoas mais velhas têm às vezes, como se pudessem ver através de você. "Só não se preocupe com os barulhos, tá? Às vezes se ouve coisas através das paredes. Prédio antigo. Mas não é nada demais." Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer com barulhos, o elevador chegou ao 3º andar e ela saiu, acenando com a mão. Eu deveria ter perguntado mais, deveria ter insistido, mas não o fiz. Os primeiros dias no apartamento foram bons, ótimos na verdade. Organizei meus móveis, montei meu escritório no quarto menor, configurei minha estação de trabalho. 2 monitores, mesa ampla, cadeira ergonômica, iluminação LED ajustável. O apartamento era exatamente o que eu precisava. Silencioso, isolado, perfeito para a concentração. À noite, eu ouvia apenas o vento nas árvores lá fora. Carros passando ocasionalmente. O silêncio confortável de um prédio onde as pessoas respeitavam o espaço umas das outras. Foi na 5ª noite que ouvi as batidas pela primeira vez. Eram 23h14. Eu estava no sofá, assistindo alguma coisa sem prestar muita atenção, rolando o celular distraidamente. Tum, tum, tum. 3 batidas na parede. A parede que separava meu apartamento do 401. Pausei o que estava fazendo. Escutei. Silêncio. Voltei ao celular. Tum, tum, tum. De novo. Mesma intensidade. Mesmo ritmo. Levantei e fui até a parede. Era a parede da sala, perto da estante de livros que eu tinha acabado de montar. Coloquei a mão na superfície. Fria. Lisa. Apenas uma parede comum. Esperei. Nada. Ok, murmurei para mim mesmo. Vizinho pendurou alguma coisa. Normal. Mas não era normal. Porque a batida tinha algo de deliberado. Proposital. Como se fosse um código ou um aviso. Sacudi a cabeça. Estava sendo paranoico. Efeito da mudança, do estresse, do cansaço. Fui dormir. Os dias seguintes foram normais. Trabalho, reuniões online, projetos, entregas. Eu mal pensava no vizinho. Mal pensava em qualquer coisa além do trabalho. Até que comecei a notar os padrões. Foi no 10º dia. Eu tinha estabelecido uma rotina. Acordava às 7, tomava café, começava a trabalhar às 8. Fazia uma pausa para o almoço ao meio-dia. Trabalhava até às 18 horas. Depois, academia, jantar, relaxar. E foi durante essa rotina que percebi. O apartamento ao lado também tinha uma rotina. 6h47, água correndo. Sempre nesse horário exato. Não sei como eu sabia a hora tão precisamente, mas meu corpo tinha começado a acordar nesse momento. Como se o som atravessasse meu sono. E não era água normal.
Não era chuveiro, era algo mais pesado, como uma mangueira, ou baldes sendo enchidos, por 15 minutos exatos. Depois, silêncio. 14h30. O arrastar. Algo pesado sendo movido, sempre no mesmo horário e sempre acompanhado daquela respiração ofegante. E 23h. O choro. Isso foi o que mais me perturbou. Na primeira vez que ouvi, achei que fosse TV. Talvez um filme dramático. Mas era muito real, muito cru. Era um homem chorando, chorando de verdade. Soluços profundos. Aquele tipo de choro que vem de dentro, quando você não aguenta mais. Durava exatamente 11 minutos. Eu comecei a cronometrar sem querer. Meu corpo sabia. Às 23h, eu ficava tenso, esperando. E então começava. E terminava aos 23h11. Todo santo dia. No 15º dia, eu finalmente bati na parede de volta. Não sei por que fiz isso. Impulso, curiosidade, frustração com a rotina perturbadora. 3 batidas, imitando o padrão dele. Tum, tum, tum. Esperei. Nada. Mas naquela noite, o choro durou 20 minutos. Como se minha interferência tivesse quebrado algo. Como se eu tivesse piorado o que quer que estivesse acontecendo lá dentro. Comecei a prestar mais atenção no prédio, nos moradores, nas conversas casuais no elevador. Seu Osvaldo, do 5º andar, era aposentado, ex-metalúrgico, direto ao ponto. Falava alto demais e tinha opiniões fortes sobre tudo. Esse prédio tá caindo aos pedaços, ele reclamava constantemente. Síndico não faz nada, elevador vive quebrando, encanamento antigo. E tem uns moradores aqui que são problemáticos. Problemáticos como? Perguntei uma vez. Tem um cara no 4º andar que não paga condomínio direito, outro que acumula entulho na varanda, e aquele Miguel do 401, aquele é o pior. Meu coração acelerou. Por que o pior? Porque ele simplesmente desapareceu da sociedade. Não desce, não fala com ninguém, recebe tudo por delivery. Água, luz, tudo pago em dia. Mas o cara virou um fantasma. E sabe o que isso significa? Significa que quando ele morrer lá dentro, ninguém vai saber. Vai ficar dias, semanas, até o cheiro denunciar. Você já tentou falar com ele? Uma vez, anos atrás, problema de vazamento. Bati lá, ele abriu uma fresta assim, ó. Mostrou com os dedos. 5 centímetros, talvez. E cara, o que eu vi? Aquela casa estava escura, escura mesmo. Nem luz tinha. E o cheiro... Meu Deus, era como se tivesse algo apodrecendo lá dentro. E o que você fez? Vazei. Chamei o encanador para resolver do lado de fora. Nunca mais voltei naquela porta. Essa conversa ficou na minha cabeça. Escuridão completa. Cheiro de decomposição. Um homem que não sai há anos. O que estava acontecendo no apartamento 401? Comecei a pesquisar. Google. Redes sociais, registros públicos, Miguel Cardoso, 58 anos, aposentado por invalidez, viúvo desde 2019. Achei uma foto antiga dele. Um homem magro, cabelo grisalho, óculos, sorriso tímido. Ao lado dele, uma mulher, esposa, presumivelmente. Teresa Cardoso. Ela era bonita, cabelo escuro longo, olhos expressivos, sorriso caloroso. A foto era de 2018, um ano antes dela morrer. Procurei mais informações sobre Teresa. Atestado de óbito, 23 de março de 2019. Causa da morte, acidente doméstico, acidente doméstico. O que isso significava? Procurei notícias, boletins de ocorrência, qualquer coisa. Nada, absolutamente nada público. Mas então encontrei algo nos fóruns de moradores do bairro. Um post de 2019, março, poucos dias depois da morte dela. Alguém mais ouviu a ambulância no São Marcos ontem à noite? Que coisa horrível. Dizem que foi a esposa do Miguel do 401. Parece que ela caiu da escada dentro de casa. Que tragédia. Caiu da escada. Acidente doméstico. E Miguel nunca mais saiu de casa depois disso. 6 anos trancado. 6 anos na escuridão, processando a morte da esposa. Depressão? Culpa? Ou algo mais?
Comecei a ter uma teoria terrível. E se não foi acidente? E se Miguel tinha algo a esconder? E se ele estava mantendo algo dentro daquele apartamento? Eu sei como isso soa. Paranoia. Imaginação fértil demais. Muitos filmes de suspense. Mas então eu ouvi a voz. Foi numa madrugada, 3h34. Eu tinha acordado com sede. Fui até a cozinha buscar água. E ouvi uma voz de mulher, vinda do apartamento ao lado, baixa, sussurrante, mas clara o suficiente para atravessar a parede. Miguel, Miguel, por favor. Congelei com um copo d'água na mão. Miguel, não me deixe aqui. A voz era suplicante, desesperada. E então a voz dele, rouca, quebrada. Eu não posso te deixar sair. Você sabe por quê? Por favor, está tão escuro, tão frio. É melhor assim, confie em mim. É melhor assim. Silêncio. E então aquele som de arrastar novamente. Algo pesado, algo sendo movido de volta. Meu coração batia tão forte que doía. Havia uma mulher lá dentro, uma mulher prisioneira. E Miguel a mantinha trancada. Corri para o telefone, ia ligar para a polícia. Tinha que ligar. Mas então parei. E se eu estivesse errado? E se fosse só TV, um filme, uma ligação telefônica? E se eu causasse um escândalo enorme e não fosse nada? Mas aquela voz parecia tão real. Não me deixe aqui. Decidi esperar até amanhã, observar mais, ter certeza. Mas quando o sol nasceu, comecei a duvidar do que tinha ouvido. Será que eu realmente ouvi? Ou foi um sonho? Uma alucinação causada por falta de sono? Eu estava ficando obcecado. Isso era óbvio, dormindo mal, comendo mal, pensando apenas naquele apartamento. Precisava de provas concretas. Foi então que decidi agir. Ia bater na porta dele, ia falar com Miguel pessoalmente, ia oferecer ajuda, ia prestar atenção em tudo, cada detalhe, cada reação. E se eu visse algo errado, algo realmente errado, aí sim eu chamaria a polícia. Era quinta-feira, dia de lixo, o momento perfeito. Comenta aqui embaixo se você ignoraria os barulhos. Quero saber quantos de vocês teriam coragem de ir lá no apartamento do vizinho. A mão na maçaneta da minha porta tremia. Não era medo, não ainda. Era antecipação. Aquela sensação elétrica que percorre a espinha quando você está prestes a cruzar uma linha invisível. Quando você sabe que depois daquele momento nada mais será igual. Respirei fundo. Uma vez, 2 vezes. Abri a porta. O corredor do quarto andar estava vazio, silencioso demais. Aquele tipo de silêncio que tem peso, que pressiona os tímpanos, que faz você ouvir o próprio sangue circulando. A luz do teto piscava, sempre aquela maldita luz piscando. Um zumbido baixo, elétrico, como o zunido de um inseto preso numa teia. Olhei para a esquerda. Meu apartamento, 402. Porta azul clara. Números dourados brilhantes. Tapete novo que eu tinha comprado na segunda semana. Olhei para a direita. Apartamento 401. Porta de madeira escura, verniz rachado pelo tempo, 4 fechaduras. Números dourados também, mas desgastados, com aquela oxidação esverdeada que o metal adquire quando passa anos sem polimento. E o tapete? Aquele tapete velho, gasto de cor indefinível. Talvez tenha sido bege uma vez, talvez marrom. Agora era apenas sujo, com manchas escuras que pareciam ter sido absorvidas pelas fibras há muito tempo. Não queria pensar no que causou aquelas manchas. Caminhei os 3 metros que separavam minha porta da dele. Cada passo ecoava discretamente no corredor vazio. O piso era de taco antigo, alguns pedaços soltos, outros manchados por décadas de uso. Parei em frente ao 401. De perto, a porta parecia ainda mais perturbadora. O verniz tinha rachaduras que formavam padrões irregulares, como veias sob pele velha. Havia arranhões na madeira próximo à parte inferior.
arranhões profundos, como se algo ou alguém tivesse tentado sair arranhando ou entrar. Levantei o punho. Hesitei. Do outro lado eu podia sentir aquela presença, aquele peso no ar, como se o próprio apartamento estivesse respirando, esperando. 3 batidas. Tum, tum, tum. O som pareceu mais alto do que eu pretendia, mais agressivo. Ecoou no corredor como um gongo em uma câmara vazia. Esperei. 10 segundos, 15, 20. Nenhuma resposta, mas eu sabia que ele estava lá. Eu sentia, do mesmo jeito que você sente quando alguém está te observando pelas costas, mesmo sem ver. Seu Miguel! Minha voz saiu mais baixa do que eu queria, quase um sussurro. É Daniel, do 402. Silêncio. Eu só queria saber se está tudo bem. Se o senhor precisa de alguma coisa. Nada. Encostei meu ouvido na porta. A madeira estava gelada. Não deveria estar tão gelada assim. Não num dia de outubro, com temperatura próxima dos 25 graus. E então ouvi respiração. Pesada, ritmada, muito próxima do outro lado da porta. Ele estava ali, a centímetros de mim. Apenas uma fina camada de madeira nos separando. Seu Miguel, eu sei que o senhor está aí. Só quero ajudar. A respiração parou, por completo, como se ele tivesse sumido ou estivesse prendendo o ar. Meu coração começou a acelerar. Algo estava errado, muito errado. A qualidade do silêncio tinha mudado, tinha se tornado espessa, opressiva. Eu não vou incomodar, continuei, a voz mais trêmula agora. Só queria me apresentar. Sou seu vizinho. Se precisar de qualquer coisa, vá embora. A voz veio tão baixa, tão rouca, que por um momento achei que tivesse imaginado, mas não tinha. Eram 2 palavras carregadas de tanto medo, tanto desespero, tanta advertência, que meu corpo inteiro congelou. Eu só queria... Vá embora! O grito explodiu do outro lado da porta como uma bomba. Tão alto, tão repentino, que dei 3 passos para trás instantaneamente, quase tropeçando no meu próprio pé. Meu coração martelava contra as costelas. As mãos tremiam. E então ouvi movimento do outro lado da porta. Mas não era ele. Não era passos humanos. Era algo se arrastando. Algo pesado, molhado, que rangia contra o chão como carne contra azulejo. Shhh! 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 O som vinha do fundo do apartamento e estava se aproximando da porta. Não! A voz de Miguel sussurrou do outro lado, agora em pânico. Não, 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 volta, volta! Um estrondo, como se algo pesado tivesse caído ou batido contra uma parede. E então o cheiro. Deus, o cheiro. Vazou por baixo da porta como um gás venenoso. Não era só terra úmida e cobre agora. Era mais. Era podridão. Era doçura enjoativa misturada com azedume. Era o cheiro de carne que ficou velha demais. De matéria orgânica em decomposição. Meu estômago embrulhou. Dei mais 2 passos para trás, a mão cobrindo a boca e o nariz. Dentro do apartamento, ouvi Miguel chorando. Não aquele choro controlado das 23 jars. Era um choro histérico, desesperado. Desculpa, 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 ele repetia. Por favor, volta, volta, eu não queria, não queria. E então algo bateu na porta, do lado de dentro. Tude. Não foi uma batida com punho, não foi algo que alguém faz de propósito. Foi o som de peso morto se chocando contra a madeira, como um corpo. Tud, de novo, e de novo. Tud, 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 rítmico, insistente, como se algo estivesse tentando atravessar. Corri, não pensei, não raciocinei. Meu corpo simplesmente reagiu ao instinto mais primitivo. Fuga. Corri de volta para o 402. Entrei, tranquei a porta. Todas as fechaduras. A corrente também. Encostei-me contra a madeira, respirando ofegante, suor escorrendo pelas têmporas. Do outro lado da parede, eu ainda podia ouvir. As batidas continuavam. Tud, tud, tud. E Miguel chorando.
Desculpa, desculpa, desculpa. Fiquei ali parado por quanto tempo? 5 minutos? 10? 20? Não sei. Eventualmente os sons pararam. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio vivo, expectante, como se algo tivesse acordado e agora estivesse escutando. Olhei para minhas mãos, ainda tremiam, e foi então que notei minha palma direita, a que eu tinha apoiado na parede do corredor, perto da porta do 401, antes de bater. Estava suja, algo viscoso, escuro, grudento. Levantei até o nariz. O cheiro de cobre encheu minhas narinas. Sangue. Tinha sangue na parede do corredor, do lado de fora do apartamento dele, como se algo tivesse vazado por baixo da porta, ou através das rachaduras da madeira. Como se houvesse tanto sangue lá dentro que não cabia mais. Corri para o banheiro, lavei as mãos freneticamente, água quente, sabão, esfregando até a pele ficar vermelha e sensível. Mas o cheiro não saía. Mesmo depois de 3 lavagens, eu ainda conseguia sentir, como se tivesse impregnado nas linhas da minha palma, nas dobras dos dedos. Ou talvez estivesse apenas na minha cabeça. Talvez. Sentei no sofá, enrolado numa manta, mesmo não estando frio. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Miguel estava com medo. Isso era óbvio, mas medo de quê? De mim? Não. Ele estava com medo de algo dentro do apartamento dele, algo que se arrastava, algo que bateu na porta quando eu estava do outro lado. E aquele cheiro, e aquele sangue. Peguei o celular. Ia ligar para a polícia. Tinha que ligar. Algo muito errado estava acontecendo lá. Mas o que eu diria? Olá, polícia. Meu vizinho gritou comigo e eu ouvi sons estranhos e tem sangue na parede. Eles achariam que eu estava louco, ou exagerando, ou sendo invasivo com um vizinho recluso. E se Miguel simplesmente tivesse problemas mentais? Se fosse esquizofrênico, paranoico? Se as vozes que eu ouvia fossem alucinações dele? E o sangue, talvez ele se machucasse. Automutilação, depressão severa após a morte da esposa. Tudo tinha explicações racionais. Tudo. Mas então, por que eu estava tão apavorado? Porque cada célula do meu corpo gritava que havia algo profundamente, visceralmente errado naquele apartamento. A noite caiu. Não consegui trabalhar. Fiquei apenas sentado, observando a parede que separava meu apartamento do dele. Às 23, o choro começou, mas dessa vez era diferente. Não eram só soluços, era conversa. Ele estava falando com alguém. Eu sei, ele dizia entre lágrimas, eu sei que você está sofrendo. Eu sei, mas eu não posso. Se eu te deixar sair, se eu abrir aquela porta, você sabe o que vai acontecer. Silêncio. Não foi minha culpa. Você sabe que não foi. Foi um acidente. Foi um acidente. Mais silêncio. E então, tão baixo que quase não ouvi. Por favor, Teresa, por favor, para de me odiar. Teresa. O nome da esposa dele, a esposa morta. Meu sangue congelou. Ele estava falando com a esposa morta, dentro do apartamento, há 6 anos. E então tudo fez sentido de uma forma horrível, nauseante, impossível. O cheiro de decomposição, a escuridão completa, os sons de arrasto, o sangue. Ele mantinha o corpo dela lá dentro. Por 6 anos ele manteve o corpo da esposa morta dentro daquele apartamento, porque ele a matou e não conseguia deixá-la ir. Corri para o banheiro e vomitei. Vomitei até não sobrar nada no estômago, até ser apenas bile e ânsia seca. Depois, sentei no chão frio do banheiro, encostado na parede de azulejos, tremendo. Tinha que chamar a polícia. Agora. Imediatamente. Mas quando peguei o celular novamente, ouvi algo que me fez pausar. Batidas na minha parede. 3 batidas. Tum, tum, tum. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que eu tinha descoberto. Estava me enviando uma mensagem. Uma advertência. Ou um pedido.
Não liguei para a polícia naquela noite. Eu sei que deveria ter ligado. Eu sei que estava errado. Mas havia algo na forma como ele chorava. Algo na dor crua, genuína, dilacerante daquela voz. Não era maldade, era desespero. Eu precisava entender, precisava saber o que realmente tinha acontecido. Porque algo na minha cabeça, algo irracional, instintivo, me dizia que havia mais naquela história. Muito mais. E que se eu chamasse a polícia sem entender, sem saber a verdade completa, eu estaria cometendo um erro terrível. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Não dormi, quase não comi. Trabalho? Esquece. Cancelei todos os projetos. Inventei desculpas para os clientes. Tudo o que eu conseguia fazer era sentar e escutar. Escutar os sons do apartamento ao lado. A água às 6h47. Ele ainda estava lavando algo. Todos os dias. 15 minutos de água correndo. Lavando o quê? O corpo dela? As manchas de sangue? O arrastar às 14h30, movendo o corpo de um cômodo para outro. Por quê? Para evitar que ficasse em uma posição só? Para cuidar dele? A ideia era tão perturbadora que minha mente rejeitava processar completamente. E o choro às R$ 23. Agora eu prestava atenção nas palavras, nas súplicas. Eu não queria. Você sabe que eu não queria. Foi um acidente? Foi... Você escorregou? Foi isso? Você escorregou? Por que você não acredita em mim? Por que você continua me olhando assim? Olhando. Ele achava que ela o olhava. Um corpo morto há 6 anos. Ele estava completamente insano. Ou algo impossível estava acontecendo naquele apartamento. Algo que minha mente racional se recusava a aceitar. No 5º dia após o incidente da porta, aconteceu algo novo. Era madrugada, 4h12. Acordei com um som. Não vindo da parede dessa vez, vindo da minha porta. Alguém estava do lado de fora, no corredor. Congelei na cama, completamente imóvel, mal respirando. Passos, lentos, pesados e então, fungadas. Como se alguém estivesse cheirando o ar, procurando. Os passos pararam na frente da minha porta. Silêncio absoluto. E então, arranhar. Unhas, ou algo parecido com unhas, arranhando a madeira da minha porta. Devagar, deliberado. Meu coração batia tão alto que tinha certeza de que quem quer que estivesse do outro lado podia ouvir. Peguei o celular embaixo do travesseiro. Tela iluminada. Polícia. Tinha que ligar para a polícia. Mas antes que pudesse discar, os arranhões pararam. Passos se afastando, de volta para o 401. Uma porta se abrindo e fechando, trancas sendo giradas, 4 trancas. E então, nada. Fiquei acordado até o sol nascer. E quando finalmente levantei coragem para abrir minha porta e verificar, havia marcas, arranhões profundos na madeira, do lado de fora, na altura da fechadura. Como se alguém tivesse tentado entrar. Eu deveria ter saído. Naquele exato momento, quando vi os arranhões na porta, deveria ter pegado minhas coisas e ido embora. Hotel, casa da minha mãe, qualquer lugar. Qualquer lugar, menos ali. Mas não fui. Porque havia algo me prendendo. Não fisicamente. Não havia correntes ou trancas me mantendo no apartamento 402. Era algo pior. Era obsessão. Era aquela necessidade doentia de saber, de entender, de chegar ao fundo daquele mistério, mesmo que isso me destruísse no processo. Passei os dedos pelos arranhões na porta. Eram profundos. Muito profundos. A madeira estava lascada, revelando o interior claro sob o verniz escuro. 4 sulcos paralelos como garras, como se alguém tivesse arrastado as unhas de cima para baixo com força considerável. Tirei fotos. Várias fotos. De diferentes ângulos. Com e sem flash. Provas. Mas provas de quê exatamente? De que meu vizinho estava me perseguindo? De que ele mantinha um corpo em decomposição há 6 anos e agora estava... O quê?
tentando me silenciar, ou provas de algo muito pior, algo que minha mente racional se recusava a formular completamente. Voltei para dentro, tranquei a porta, arrastei a estante de livros, aquela pesada de madeira maciça, e encostei na entrada, barricada improvisada. Ridículo, eu sei. Se alguém realmente quisesse entrar, uma estante não impediria, mas me fazia sentir melhor, mais seguro. Que piada. Fiz café, mãos ainda tremendo. Derramei água fervente no balcão. Não senti quando respingou no meu braço. Só percebi a queimadura vermelha horas depois. Sentei no sofá com a caneca quente entre as mãos e olhei para a parede. Aquela maldita parede. Ela parecia diferente agora. Não era apenas uma divisória de gesso e tijolo, era uma membrana, uma camada fina, separando o meu mundo do mundo dele, do mundo dela. E eu podia jurar que às vezes ela respirava, sutil, quase imperceptível, como se expandisse e contraísse levemente, como pulmões. Você está perdendo a cabeça, murmurei para mim mesmo. Mas será que estava? Ou será que estava finalmente vendo o que sempre esteve lá? O café esfriou nas minhas mãos sem que eu bebesse um gole. Os dias começaram a se misturar. Não sei dizer exatamente quando parei de acompanhar. Segunda, terça, sábado, tudo virou uma massa amorfa de horas que se arrastavam como melaço. Parecia que o tempo dentro daquele apartamento funcionava diferente, mais devagar, mais espesso. Parei de trabalhar completamente. Parei de responder e-mails. Parei de atender ligações. Minha mãe ligou 3 vezes. Deixou mensagens cada vez mais preocupadas. Daniel, filho, você está bem? Me liga de volta, por favor. Daniel, estou começando a ficar preocupada. Se não ligar até amanhã, vou aí. Daniel, pelo amor de Deus, me dá um sinal de vida. Eu mandei uma mensagem curta. Tô bem, mãe. Só muito ocupado. Te amo. Mentira. Eu não estava bem. E ela sabia. Mães sempre sabem. Mas ela não veio. Graças a Deus ela não veio. Porque não sei o que teria acontecido se ela tivesse subido até o 4º andar. Se ela tivesse ficado no corredor tempo demais. Se ela tivesse batido na porta errada por engano. Comecei a documentar tudo. Um caderno velho que encontrei numa gaveta. Caneta azul. Letra tremida, mas legível. Horários, sons, padrões. 6h47, água correndo. 15 minutos exatos. 14h30, arrastar. Respiração ofegante. 8 minutos. 23 réus, choro. Conversa unilateral. 11-20 minutos, varia. Variações, às vezes abatidas na parede, sempre 3, sempre no mesmo ritmo. Cheiro, pior à noite, entre 23 e 4 horas. Como se a escuridão intensificasse. Sons novos, arranhar, passos no corredor, dele, dela, algo caindo, corpo, móvel. Reli minhas anotações. Parecia coisa de doido, parecia diário de alguém paranoico, esquizofrênico, desconectado da realidade. Mas era real. Tudo isso era real. Eu tinha as fotos dos arranhões para provar. Comecei a ter sonhos. Não eram sonhos. Eram pesadelos vívidos, hiperrealistas, tão detalhados que quando acordava levava vários segundos para entender onde estava. No sonho, eu estava no apartamento dele. Sempre começava da mesma forma. Eu atravessava a parede. Não caminhava através da porta. Simplesmente passava pela parede como se ela fosse feita de água. Do outro lado, escuridão completa. Não havia luz nenhuma, nem das janelas, nem de lâmpadas. Era uma escuridão absoluta, pesada, quase sólida. Mas eu conseguia sentir o espaço. A sala era igual à minha, mas invertida, espelhada. Os móveis estavam todos lá, mas cobertos com lençóis brancos que brilhavam levemente na escuridão, como fantasmas. E havia água no chão. Não muita, talvez 2-3 centímetros, mas gelada. E quando eu olhava para baixo, conseguia ver meu reflexo. Exceto que não era meu reflexo, era ela, Teresa, olhando para cima, do fundo da água, cabelo escuro flutuando ao redor do rosto pálido.
olhos abertos, boca entreaberta, e ela sussurrava algo. Eu me abaixava para ouvir melhor. Ajuda-me! Sua mão emergindo da água. Dedos brancos, inchados, unhas escuras. Eu tentava pegar, tentava puxá-la para fora. Mas quando nossos dedos se tocavam, ela me puxava para baixo, para dentro da água, e a água não tinha fundo. Eu afundava, 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 os pulmões queimando, a escuridão ficando cada vez mais densa. E então acordava, ofegante, suando, lençóis encharcados, e podia ouvir, do outro lado da parede, choro, como se ele soubesse, como se ele tivesse sentido meu sonho, como se estivéssemos conectados de alguma forma. Isso aconteceu todas as noites durante uma semana, todo santo dia. Comecei a ter medo de dormir, ficava acordado o máximo possível, café, energético, até que meu corpo simplesmente desligava por exaustão. E então o sonho voltava, sempre o mesmo, sempre ela, sempre aquela água sem fundo. No 8º dia, algo mudou. Eu estava na cozinha, meio-dia talvez, o sol entrando pela janela, criando quadrados de luz no chão, quando ouvi a campainha. Não a minha, a dele. Alguém tinha tocado a campainha do 401. Congelei com uma torrada pela metade na mão. Ouvi passos no corredor, alguém esperando. E então uma voz. Delivery, pedido para Miguel Cardoso. Silêncio. O entregador tocou novamente. Oh, senhor, seu pedido. Mais silêncio. Tá, vou deixar aqui na porta então. Fica na responsabilidade do senhor. Passos se afastando, elevador abrindo e fechando. Silêncio. E então, a porta do 401 se abrindo bem devagar, com um rangido longo e agudo que fez minha pele arrepiar. Eu tinha que ver, não sei o que me possuiu, que impulso suicida, autodestrutivo me fez largar a torrada e caminhar até minha porta. Mas fiz. Afastei a estante o mínimo possível, só o suficiente para entreabrir a porta. E espiei pelo olho mágico. O campo de visão era limitado. Só dava para ver parte do corredor, a luz piscante e uma mão saindo pela fresta da porta do 401. Mas não era uma mão normal. Era pálida demais, branca como papel. Os dedos eram longos, finos, os ossos visíveis sob a pele quase translúcida. E as unhas, Deus, as unhas, eram compridas, amareladas, curvas, algumas quebradas, outras com restos de algo escuro embaixo. A mão tateou o chão do corredor, procurando, até encontrar a sacola plástica do delivery. E então, puxou, rápido, como uma aranha capturando uma presa. A sacola desapareceu para dentro do apartamento. A porta se fechou, 4 trancas sendo giradas. Clique, 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 clique. Fiquei ali, olho ainda grudado no olho mágico, respiração presa, coração aos pulos. Aquela não era a mão de Miguel. Era muito pequena, muito delicada, muito feminina. Era a mão dela, de Teresa. Impossível. Ela estava morta há 6 anos. Morta. As pessoas mortas não abrem portas, não pegam deliveries, não têm mãos funcionais. A menos que ela nunca tivesse morrido, a menos que o acidente doméstico fosse algo completamente diferente. A menos que Miguel a mantivesse prisioneira, viva, trancada, durante 6 anos. Essa explicação fazia mais sentido. Era horrível, mas fazia sentido. Sequestro, cárcere privado, abuso. Tinha que chamar a polícia, agora. Não havia mais desculpas. Peguei o celular, disquei 190. Polícia Militar, qual a emergência? Eu acho que meu vizinho está mantendo alguém em cárcere privado. Senhor, pode me dar mais detalhes? Qual o endereço? Edifício São Marcos, rua... Uma batida na parede. Tum, tum, tum. Pausei. Senhor, está aí? Outra batida, mais forte. Tum, tum, tum. Senhor, preciso que confirme o endereço. E então uma voz, do outro lado da parede. Não a dele, a dela. Não, chame... Eles... Meu sangue congelou. Senhor, alô? Não, chame.
Ou ele vai me machucar de novo. Desliguei. Deixei o celular cair no sofá. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia mantê-las paradas. Ela estava pedindo para eu não chamar a polícia, porque ele ia machucá-la. Ou era uma armadilha, um truque dele, imitando a voz dela. Não. A voz tinha vindo direto da parede, daquela forma sussurrada, etérea, impossível. Encostei meu ouvido na parede fria. Teresa! Sussurrei. Silêncio. Teresa, você consegue me ouvir? Nada. Se você consegue me ouvir, bata na parede. Uma vez para sim, duas para não. Esperei. 10 segundos, 15, 20 e então, uma batida. Tum! Meu coração disparou. Você precisa de ajuda? Uma batida. Tum! Ele te mantém prisioneira? Pausa. Longa. E então, uma batida. Tum! Há quanto tempo? Silêncio. Como ela responderia isso com batidas? Mas então ouvi a voz novamente, tão baixa que quase não era audível. Sempre. Não 6 anos. Sempre. Desde quando? Desde o casamento? Desde que se conheceram? Ou desde algo anterior? Teresa, eu vou te tirar de lá. Eu prometo. Mas preciso saber, você está machucada? 2 batidas. Tum, tum. Não. Mas como? Se ela estava presa há tanto tempo, como não estava machucada? A menos que as feridas fossem antigas, tão antigas que já tinham cicatrizado. Ou algo pior. O que ele fez com você? Silêncio longo. E então tão baixo que poderia ser o vento. Ele me amou demais. E o choro começou. Mas não era o choro de Miguel dessa vez. Era dela. Um choro agudo, dilacerante, que perfurava a alma. Um choro de quem sofreu coisas que a mente humana não deveria ser capaz de processar. Caí de joelhos no chão, ainda encostado na parede, lágrimas descendo pelo meu rosto sem que eu entendesse por quê. Eu estava chorando por ela, por Teresa, por aquela mulher que eu nunca conheci, mas que agora sentia como se fosse parte de mim. Como se seu sofrimento tivesse vazado através da parede e infectado minha alma. O choro durou 23 minutos e então parou, abruptamente, como se alguém tivesse cortado o som. E ouvi a voz dele, Miguel, rouca, cansada, derrotada. Por que você fez ele ouvir? Por que você não fica quieta quando eu peço? Sussurros inaudíveis dela. Não, ele não pode ajudar. Ninguém pode. Você sabe disso. Você sabe. Algo caindo, quebrando. E então aquele som de arrastar novamente. Mais pesado dessa vez. Mais desesperado. Ele estava movendo ela para outro cômodo. Para longe da parede compartilhada. Para me impedir de falar com ela. Fiquei ali, ajoelhado, até meus joelhos doerem. Até a luz do sol sumir completamente da janela e a escuridão preencher o apartamento. Não acendi as luzes, apenas sentei ali, na escuridão, ouvindo, sempre ouvindo. E naquela noite, às 23h, o choro voltou. Mas não era mais só dele. Eram os dois, chorando juntos. Um dueto de desespero absoluto. E pela primeira vez entendi. Não era sequestro. Não era abuso, era algo muito, muito pior. Era amor. Amor doente. Amor obsessivo. Amor que não conseguia deixar ir mesmo quando deveria. Amor que se recusava a aceitar a morte. E a morte não tinha aceito isso pacificamente. Se essa história está te deixando desconfortável, inscreva-se para mais desconforto toda semana. Foi no 13º dia que tudo desmoronou. 13, número azarado, número de má sorte, número que em tantas culturas representa o fim, a transformação, a morte. Deveria ter prestado atenção. Acordei às 4h37 da manhã sem saber por quê. Não foi um som, não foi um pesadelo, foi simplesmente uma sensação, como se algo tivesse mudado no ar. Como se a pressão atmosférica tivesse caído bruscamente.
Aquela sensação que você tem segundos antes de uma tempestade. Sentei na cama. O apartamento estava em silêncio absoluto. Nem os sons noturnos normais da cidade. Carros distantes, cachorros latindo, vento nas árvores. Nada. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Olhei para a parede. Na penumbra do quarto, ela parecia diferente, mais escura, mais sólida, mas ao mesmo tempo quase translúcida, como se pudesse ver através dela para o outro lado, para dentro do 401. Pisquei, sacudi a cabeça, alucinação. Tinha que ser. Falta de sono, excesso de estresse, a mente pregando peças. Mas então vi uma mancha na parede, começando pequena perto do rodapé, escura, úmida, espalhando-se como tinta derramada, como sangue de uma ferida, como podridão consumindo madeira. Levantei da cama, pernas trêmulas, me aproximei. A mancha crescia, lentamente, mas crescia, subindo pela parede em padrões irregulares, veias negras se ramificando, raízes de uma árvore morta. Estendi a mão, toquei. A parede estava gelada, molhada, e pulsava, como um coração. Tamp-tamp, tamp-tamp, tamp-tamp. Puxei a mão de volta como se tivesse tocado fogo. Meus dedos estavam pretos, cobertos daquela substância viscosa, fria, com cheiro de terra molhada e cobre e algo mais. Algo doce e enjoativo que fez meu estômago revirar. Do outro lado da parede, ouvi um grito. Miguel. Não era um grito de dor, era um grito de terror absoluto. O tipo de grito que arranca a garganta, que rompe as cordas vocais, que vem de um lugar tão profundo da alma que parece impossível que um corpo humano possa produzi-lo. Não, não, por favor, eu fiz tudo o que você pediu, tudo! Bati na parede, freneticamente. Seu Miguel, o que está acontecendo? Ajuda, alguém me ajuda, ela vai... O grito foi cortado, abruptamente, como se algo tivesse tapado sua boca. Ou pior, como se algo tivesse entrado na sua boca. Ouvi engasgos, tosse molhada, sons de afogamento. E então, aquele arrastar novamente, mas diferente. Não era ele movendo algo, era algo arrastando ele, pelo chão, batendo em móveis, quebrando coisas. Ele gritava, ou tentava gritar. Mas os sons eram abafados, distorcidos, irreconhecíveis. Corri para minha porta, tirei a estante do caminho com força que não sabia que tinha. Abri todas as trancas. Saí para o corredor. A luz estava piscando mais rápido agora. On-off, on-off, on-off. Estroboscópica, criando sombras dançantes nas paredes. A porta do 401 estava sangrando. Não metaforicamente, literalmente sangrando, líquido escuro, quase preto, vazando por baixo, pelas rachaduras na madeira, pelos buracos das fechaduras, escorrendo pelas dobradiças como lágrimas de um olho ferido, formando uma poça no corredor que se espalhava lentamente em direção aos meus pés. Miguel! Gritei batendo na porta. Abra a porta! Nenhuma resposta, apenas aqueles sons. Arrastar, engasgo e agora mastigação. Como se algo estivesse comendo. Não, 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 não. Chutei a porta. Uma vez, duas, três vezes. A madeira velha rachou, mas não cedeu. As fechaduras. Eram 4 fechaduras. Impossível arrombar sem ferramentas. Alguém, ajuda! Liguem para a polícia! Minha voz ecoou no corredor vazio. Ninguém respondeu. Ninguém abriu a porta. Era como se eu fosse o único ser vivo no prédio inteiro. Voltei correndo para meu apartamento. Peguei o celular. Disquei 190. Polícia Militar. Qual a emergência? Meu vizinho está sendo atacado. Preciso de ajuda agora. Senhor, acalme-se. Qual o endereço? Edifício São Marcos, Rua Capivari, 247, quarto andar, apartamento 401. O que está acontecendo exatamente? Eu não sei. Eu ouvi gritos, sons de luta. Tem sangue saindo por baixo da porta. Sangue? Senhor, o senhor viu alguém ferido? Não, a porta está trancada. Mas eu ouvi.
Ele estava gritando por ajuda. Certo, estou despachando uma viatura. Fique no local, mas não entre no apartamento. Pode ser perigoso. Por favor, rápido. Eles estarão aí em aproximadamente 12 minutos. 12 minutos. Uma eternidade. Voltei para o corredor. A poça de sangue tinha crescido. Agora cobria quase metade do piso entre as duas portas. Os sons tinham mudado. Não era mais luta. Era sussurros. Vários, sobrepostos, criando uma cacofonia baixa, sibilante. Encostei meu ouvido na porta ensanguentada. Sempre soube. Nunca me amou de verdade. Mentiu para mim, me machucou, me deixou sozinha. 6 anos sozinha, na escuridão, na dor. Agora é sua vez. Sua vez de ficar comigo para sempre. A voz dela, Teresa, mas multiplicada. Como se houvesse 10, 20, 100 Teresas falando ao mesmo tempo. E então a voz dele, Miguel, fraca, chorosa, derrotada. Eu sinto muito, eu sinto tanto, tarde demais. Por favor, eu te amava. Você me matou. Foi um acidente, você escorregou na escada. Eu não. Você empurrou. O grito foi tão alto que as paredes tremeram. A luz do corredor explodiu numa chuva de faíscas e vidro. Escuridão total. Apenas o brilho fraco do meu celular na mão. E então, silêncio. Completo. Absoluto. Como se todo o som tivesse sido sugado do universo. Nem minha própria respiração eu conseguia ouvir. Miguel! Sussurrei na escuridão. Nada. Teresa! A porta se abriu. Não destrancou. As fechaduras não giraram. A porta simplesmente se abriu. Como se as trancas não existissem. Como se a madeira tivesse se tornado líquida por um segundo e depois solidificado novamente. Do outro lado, escuridão. Uma escuridão diferente da do corredor. Mais densa, mais viva. Como uma criatura com substância própria. E o cheiro. Deus. O cheiro. Não era apenas decomposição, era mais. Era todas as coisas podres do mundo concentradas num único espaço. Carne apodrecida, fezes, urina, mofo, metal oxidado, flores murchas, água estagnada. Vômito subiu na minha garganta. Engoli de volta. Apontei a lanterna do celular para dentro. A sala era exatamente como a minha, mas invertida, espelhada e completamente destruída. Móveis tombados, estante derrubada, livros espalhados pelo chão encharcado, sofá rasgado, espuma amarelada saindo das lacerações, TV quebrada, tela rachada em padrão de teia de aranha. E água. Tinha água por todo lado, cobrindo o chão, 5, talvez 10 centímetros de profundidade, escura, imunda, com coisas flutuando, coisas que eu não queria identificar. Miguel? Minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Dei um passo para dentro. A água gelada encharcou meu tênis imediatamente. A porta do apartamento se fechou atrás de mim, sozinha, suavemente. Clique. Tentei abrir. Não se moveu. As fechaduras tinham desaparecido. Era apenas uma superfície lisa de madeira agora. Pânico subiu na minha garganta como bile. Não, não, não. Puxei, empurrei, chutei. Nada estava preso. Bem-vindo. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, da água aos meus pés. Girei o celular procurando. A luz tremia na minha mão. Quem está aí? Risada, baixa, feminina, mas distorcida. Como áudio corrompido. Você sabe quem eu sou, Daniel. Teresa. Onde está Miguel? Aqui. Sempre aqui. Para sempre aqui. A luz do celular captou algo no canto da sala, perto da parede do fundo. Uma forma. Aproximei-me lentamente. A água criava ondulações que distorciam os reflexos. Era um corpo, Miguel, caído de lado na água rasa, braços abertos, pernas em ângulo estranho. Imóvel. Não! Corri até ele, ajoelhei na água. Miguel, Miguel, acorda! Toquei seu ombro, virei-o de costas.
e então vi seu rosto. Seus olhos estavam abertos, vidrados, mas não era isso que me fez recuar com um grito sufocado. Era sua boca. Estava aberta, muito aberta. Impossível de tão aberta. A mandíbula deslocada, quebrada, e dentro tinha terra preta, úmida, enchendo sua boca, sua garganta, transbordando pelos cantos dos lábios, como se alguém tivesse enfiado punhados e punhados de terra para dentro dele até ele sufocar. Ele tinha se afogado em terra, dentro de seu próprio apartamento. Foi rápido, mais rápido do que o que ele fez comigo. Levantei, girei o celular procurando a origem da voz. Onde você está? Em todo lugar. As paredes começaram a mover-se, ondular, como se fossem feitas de carne em vez de gesso. E então vi formas emergindo do chão, das paredes, do teto, mãos, dezenas delas, centenas, pequenas, delicadas, femininas, pálidas como papel molhado, com unhas longas e amareladas, todas se movendo, abrindo e fechando, alcançando, procurando. Jesus Cristo, ele não está aqui. Uma figura se materializou no centro da sala, saindo da água. Ou talvez sempre estivesse lá e eu só agora podia ver. Teresa. Mas não como nas fotos. Não a mulher bonita de cabelo escuro e sorriso caloroso. Isso era o que restava depois de 6 anos de morte e raiva acumulada. O corpo estava inchado. A pele, translúcida, deixava ver as veias escuras abaixo. O cabelo, que uma vez foi longo e brilhante, agora pendia em mechas oleosas, grudadas no crânio. Ela usava um vestido branco, ou tinha sido branco. Agora estava marrom acinzentado, manchado, rasgado, apodrecendo junto com a carne que cobria. Mas eram os olhos. Os olhos eram o pior. Estavam abertos, muito abertos, esbugalhados, como se tivessem sido forçados a permanecer assim, como se ela não conseguisse fechá-los, mesmo que quisesse, e estavam fixos em mim. Você ouviu? Ela disse. Sua boca não se movia direito. Os lábios estavam rachados, podres. Durante todos esses dias, todas essas noites, você ouviu meu sofrimento. Recuei. Minha costa bateu na parede, ou no que eu achava que era a parede. Estava macia, quente, pulsante. Eu sinto muito. Sentir não muda nada. Ela deu um passo em direção a mim. A água aos seus pés ficou preta, como se manchasse na sua presença. Ele dizia que sentia também, todas as noites. Desculpa, Teresa. Foi um acidente, Teresa. Eu te amava, Teresa. Foi um acidente, ela riu, um som oco que ecoou nas paredes. Acidentes não empurram, acidentes não seguram pelo pulso com tanta força que quebram ossos. Acidentes não olham nos seus olhos enquanto você cai 19 degraus e sente cada vértebra estalar, cada costela quebrar. Deus, 19 degraus. Ela estava mais perto agora, a menos de 1 metro. Eu podia ver os detalhes horríveis, as manchas de decomposição, os lugares onde a pele tinha se desprendido, revelando músculo escurecido. Eu não morri imediatamente. Ele me encontrou no pé da escada, ainda respirando, ainda consciente, sangue saindo da minha boca, pernas tortas em ângulos impossíveis. E sabe o que ele fez? Ela inclinou a cabeça. O movimento foi acompanhado por um estalido úmido. Ele me carregou de volta para cima, me deitou na cama e ficou me observando, enquanto eu me afogava no meu próprio sangue. Levou 47 minutos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Não sei quando começaram. Por que ele fez isso? Porque eu ia deixá-lo. Sua voz era apenas um sussurro agora, um sussurro que cortava mais profundo que qualquer grito. Encontrei as mensagens, a outra mulher, os planos dele, confrontei, discutimos no topo da escada e ele não suportou a ideia de me perder. Então ele garantiu que eu nunca fosse embora. Ele te matou e então me manteve aqui,
Nesta casa, neste caixão de 4 paredes, ele não conseguia me deixar ir, mesmo depois que meu corpo começou a mudar. Ele limpava, me trocava, conversava comigo, como se eu ainda estivesse viva. Você não está viva? Ela sorriu. Ou tentou. Metade do seu rosto não respondia direito. Não, mas também não estou morta. Não completamente. A raiva não deixa. O ódio me mantém aqui, presa, assim como ele me prendeu. As mãos nas paredes se moviam mais rápido agora, mais freneticamente. 6 anos, Daniel, 6 anos presa neste inferno, sentindo meu corpo apodrecer, sentindo minha mente se fragmentar, sentindo cada segundo de uma morte que nunca se completa. Eu não sabia. Eu teria ajudado. Você ouviu? O grito fez os móveis tremerem, a água ao nosso redor ondulou violentamente. Todas as noites, meu choro, meus pedidos, e você ficou apenas do outro lado da parede, escutando. Eu não sabia o que fazer. Eu tentei. Você tentou nada. Ela estava a centímetros agora. Eu podia sentir o frio emanando dela, como uma geladeira aberta. Você tinha curiosidade. Estava entretido. Era seu pequeno mistério particular, sua história de terror pessoal. Mas você nunca realmente quis ajudar, porque no fundo você é como ele, observador, passivo, covarde. Não. Sim, suas mãos, aquelas mãos horríveis, inchadas, agarraram minha camisa. Sua força era impossível, como se músculos mortos tivessem 100 vezes mais poder que os vivos. E agora você vai ficar também, aqui, comigo, com ele, com todos nós. Todos? Foi então que notei. Os outros, emergindo da escuridão, das sombras, da água, figuras, pessoas, em vários estágios de decomposição. Um homem de terno, metade do rosto faltando. Uma criança, não podia ter mais que 7 anos. Olhos vazios. Uma mulher idosa, pele pergaminho, dedos como gravetos, mais e mais. Dezenas deles. Quem são eles? Os outros que ouviram. Os outros que ficaram perto demais. Os outros que ele... Ela não terminou. Não precisava. Não, não! Empurrei-a. Corri. Não para a porta, não tinha porta mais. Corri para a janela que sempre esteve fechada. Agarrei o puxador, puxei com toda a força. Não se moveu, era falsa, pintada na parede. Nunca havia sido uma janela real. As figuras se aproximavam, circulando, mãos estendidas, bocas abertas em gritos silenciosos. Ajuda! Alguém me ajuda! Ninguém ouve. Teresa estava atrás de mim agora. Assim como ninguém me ouviu, suas mãos tocaram meus ombros. Gelo. Era como ser tocado por gelo em chamas. Dor explodiu no meu corpo, começando onde ela tocava, espalhando-se, como veneno nas veias. Minha visão escureceu nas bordas. Agora, sua voz era a última coisa que eu ouvia. Agora você fica. Blackout. Acordei. Pelo menos acho que acordei. É difícil dizer. A linha entre consciência e inconsciência tinha se tornado turva, borrada, como tinta na água. Eu estava deitado, no chão, ou talvez flutuando. A sensação era estranha, peso e ausência de peso ao mesmo tempo. Como estar submerso, mas ainda conseguir respirar. Abri os olhos. Escuridão. Mas não a escuridão normal da noite. Era diferente, mais absoluta, como se luz nunca tivesse existido, como se o próprio conceito de visão fosse uma mentira que meu cérebro contava para si mesmo. Tentei me mover. Meu corpo respondeu, lentamente, pesadamente, como se estivesse envolto em melaço invisível. Sentei, ou acho que sentei. Sem referências visuais, era impossível ter certeza da minha orientação no espaço. Olá? Minha voz saiu estranha, abafada, como se o ar fosse denso demais para carregar som adequadamente. Nenhuma resposta. Mas eu sabia que não estava sozinho. Podia senti-los. Presenças múltiplas ao meu redor, observando, esperando. Teresa?
Silêncio. Lentamente, muito lentamente, meus olhos começaram a se ajustar. Ou talvez a escuridão estivesse diminuindo. Era impossível saber qual. Formas começaram a emergir. Sombras dentro de sombras. Contornos vagos de coisas que poderiam ser móveis, paredes, pessoas. Eu estava ainda no apartamento 401, mas diferente, mais vazio. Como se tudo tivesse sido drenado dele. Cor, substância, realidade. Era a versão fantasma do apartamento. A impressão que ele deixou no tecido do universo. Levantei. Minhas pernas tremiam, mas me sustentaram. Olhei para baixo. Ainda tinha água no chão. Mas não era água. Era algo mais escuro, mais viscoso, e não refletia nada. Era como olhar para um buraco no espaço. Algo se moveu à minha esquerda. Girei. Uma figura, parada perto do que seria a parede, imóvel, observando. "Quem está aí?" A figura não respondeu, mas reconheci a postura, o formato. Miguel. Caminhei em direção a ele. Cada passo criava ondulações no líquido preto aos meus pés, mas sem som. Tudo aqui era silencioso demais. "Miguel?" Ele não se virou. Continuou olhando para a parede, ou através dela. Seus ombros estavam curvados, derrotados. Cheguei mais perto. Contornei até ficar na frente dele. Seu rosto estava vazio. Não literalmente, ainda tinha olhos, nariz, boca. Mas a expressão era completamente ausente, como uma máscara de cera. Como se a pessoa que uma vez habitou aquele corpo tivesse sido evacuada, deixando apenas o receptáculo. "Miguel, você pode me ouvir?" Seus olhos piscaram. Movimento lento, mecânico. E então focaram em mim. "Você também agora." Não era uma pergunta, era uma constatação. Voz monótona, desprovida de emoção. "O que aconteceu? Onde estamos?" "Aqui." Ele olhou ao redor da não-sala. "Sempre aqui, desde aquele dia." "Que dia?" "O dia que ela caiu. O dia que tudo terminou. O dia que nunca termina." Ele começou a andar. Passos lentos, arrastados através do líquido escuro. Eu o segui. Ele me levou até a escada. A escada que ligava a sala ao andar superior do apartamento duplex. 19 degraus. Eu podia vê-los agora, emergindo da escuridão como ossos de um esqueleto. "Foi aqui", ele disse, parado no pé da escada. 23 de março de 2019, 21h47. "Você se lembra do horário exato?" "Eu me lembro de tudo exatamente." Seus olhos, aqueles olhos mortos, fitaram os degraus. Cada segundo está gravado, em loop infinito, acontecendo de novo, e de novo, e de novo. Ele começou a subir. Eu o segui, mesmo não querendo. Mesmo cada instinto gritando para eu correr na direção oposta. No topo da escada, outra figura esperava. Teresa. Mas não a versão decomposta, raivosa, monstruosa que eu tinha visto antes. Era ela como nas fotos, bonita, inteira, viva. Ela e Miguel se encararam, separados apenas por um degrau. "Você não pode fazer isso", ele disse. Sua voz tinha emoção agora, desespero, pânico. "Nós podemos resolver, eu prometo, só não vá." "Eu não posso mais", ela respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você me traiu, Miguel. Você destruiu tudo." "Foi um erro, um momento de fraqueza. Ela não significa nada." "Mas eu significo? Realmente? Ou sou apenas algo que você possui? Algo que você controla?" "Eu te amo. Você me sufoca." Ela virou como se fosse descer a escada. "Eu preciso sair. Preciso respirar. Preciso." Ele agarrou seu pulso. "Não." Voz baixa, perigosa. "Você não vai a lugar nenhum." "Me solta. Você é minha esposa. Você fez um voto para sempre. Me solta." Ela puxou o braço, tentando se libertar. Ele segurou mais forte. Eu podia ver, mesmo na semi-escuridão, seus dedos afundando na pele dela, deixando marcas. "Se você for embora," ele sussurrou. "Eu não tenho nada, você entende? Nada. Minha vida inteira é você, então não."
Você não vai. Miguel, me solta. Ela puxou de novo, forte, desbalanceou-o. E então, tão rápido que quase perdi, ele empurrou. Não forte. Não foi um empurrão violento, foi apenas um movimento instintivo, reflexo. Mas ela estava no topo da escada, e ele estava entre ela e o corrimão. Ela cambaleou para trás, braços girando, tentando recuperar o equilíbrio. Não conseguiu. O primeiro impacto foi com o ombro, contra o degrau de madeira, um estalo alto, claro, depois a cabeça, batendo no canto do quarto degrau, depois as costas, e o pescoço, e a perna em ângulo impossível. Depois, ela rolou, caiu, bateu, quebrou. 19 degraus, cada impacto ecoando como um trovão no espaço vazio. E então, parou, no pé da escada. Imóvel, eu olhei para Miguel no topo dos degraus. Ele estava congelado, mão ainda estendida, olhos arregalados, boca aberta em horror silencioso. Teresa? Sua voz era pequena, frágil, de criança assustada. Teresa, amor? Ela não respondeu. Ele desceu, correndo, tropeçando, quase caindo ele mesmo. Ajoelhou ao lado dela, tocou seu rosto. Teresa, Teresa, acorda, por favor, acorda. Sangue, havia sangue saindo da boca dela, do nariz, da orelha. Seus olhos estavam abertos, olhando, mas não vendo. Não, não, não. Ele a sacudiu gentilmente, depois mais forte. Teresa, não faz isso, não me deixa. Ela tossiu, sangue espirrando dos lábios. Ainda estava viva. Miguel. A voz era apenas um sussurro molhado. Você me empurrou. Foi um acidente. Eu não queria. Você puxou e eu só... Dói. Eu sei. Eu vou chamar a ambulância. Você vai ficar bem. Ele pegou o celular, mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Discou 192, mas antes de pressionar ligar, parou. Olhou para ela, para o sangue, para a forma como as pernas estavam tortas, para a forma como ela o olhava, com aquele conhecimento, aquela certeza. Ela sabia que não tinha sido acidente. E se ele chamasse a ambulância, se paramédicos viessem, se polícia viesse, perguntas seriam feitas, investigações seriam conduzidas. E a verdade poderia emergir. Lentamente, ele abaixou o celular. Miguel, ela tossiu de novo. Mais sangue. Por favor, eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto tanto, mas eu não posso. Eu não posso perder você. E eu não posso ir para a prisão. Não posso viver sabendo que eu fiz isso. Me ajuda. Você vai ficar bem, vai ver. Você só precisa descansar. Ele a pegou, gentilmente, como se fosse de porcelana, e a carregou. Subiu a escada, um degrau de cada vez. Levou-a para o quarto, deitou-a na cama, cobriu-a com o edredom e ficou ali, sentado ao lado, segurando sua mão, observando, enquanto ela se afogava no próprio sangue, enquanto seus olhos lentamente perdiam o foco, enquanto sua respiração ficava cada vez mais rasa, mais espaçada, mais nada. Levou 47 minutos, ele cronometrou, não intencionalmente. Mas quando finalmente ela parou, quando seu peito não se ergueu de novo, ele olhou para o relógio. 22h34. 47 minutos desde a queda. E então, ele chorou. Chorou como eu nunca vi ninguém chorar. Como eu nunca imaginei que fosse possível chorar. Chorou até não ter mais lágrimas, até sua garganta rasgar, até seu corpo não ter mais energia. E quando terminou, quando o último soluço morreu, ele simplesmente continuou. Continuou a rotina, como se ela ainda estivesse viva. Ele falava com ela todas as noites, trocava suas roupas toda semana, limpava o corpo todos os dias, tentando preservá-la, tentando mantê-la, tentando negar o inevitável. Mas corpos mortos apodrecem. Não importa quanto amor você tenha, não importa quanto você negue, a natureza segue seu curso. E Teresa apodreceu,
lentamente, horrivelmente, e conforme apodreceu, algo ficou. Não a pessoa. A pessoa se foi naquela noite, no pé da escada, afogando-se em seu próprio sangue enquanto o homem que amava observava. Mas a raiva ficou, a traição ficou, a dor ficou. E eventualmente essas coisas ganharam forma, ganharam consciência. Tornaram-se algo novo, algo que não era mais Teresa, mas era feito de tudo que ela havia sentido naqueles últimos 47 minutos. E esse algo não podia descansar. Não enquanto ele estivesse lá, vivo, livre, ainda negando o que fez. Então ela ficou presa, assim como ele a aprendeu, e tornou aquele apartamento em uma prisão para ambos. A cena desvaneceu. Estávamos de volta à não-sala, a versão fantasma do 401. Miguel ainda estava na minha frente, mas agora eu entendia o vazio em seus olhos. Ele tinha vivido e revivido aquela noite todos os dias durante 6 anos. Acordava com ela, dormia com ela, existia nela, era seu purgatório pessoal. E agora era o meu também. Quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Resignação já começando a se instalar. Até que outro venha. Miguel olhou para mim. Pela primeira vez, algo quase humano cruzou seu rosto. Piedade. Até que outro escute demais, chegue perto demais e tome seu lugar. E você? Eu fico sempre. É minha punição, minha penitência, meu inferno particular. Ele começou a desaparecer na escuridão, sua voz ecoando enquanto sumia. Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo à casa que nunca deixamos. E então ele se foi. Eu estava sozinho, ou quase, porque eu podia senti-los, os outros, as outras vítimas deste lugar, flutuando nas sombras, presos em seus próprios loops de terror e descoberta. E agora eu era um deles. Não sei quanto tempo passou. Tempo não funciona direito aqui. Poderia ter sido horas, dias, semanas, mas eventualmente ouvi som do outro lado, do apartamento 402. Alguém novo tinha se mudado. Alguém que neste exato momento estava se instalando, organizando móveis, montando sua nova vida. Alguém que em breve começaria a ouvir os sons, as batidas, o choro, o mistério, e a curiosidade cresceria, como sempre cresce, e eles chegariam mais perto, como sempre chegam, até que seja tarde demais, como foi para mim. Então eu fiz o que Miguel fez por 6 anos, o que Teresa fez depois de morrer, o que todos nós aqui fazemos. Bati na parede, 3 vezes. Tum, tum, tum. Do outro lado, silêncio. Depois, passos se aproximando. Uma voz masculina, jovem, curiosa. Alô? Tem alguém aí? Sorri. Um sorriso sem alegria, sem humor. Apenas reconhecimento do ciclo que se perpetua. E sussurrei, sabendo que ele não poderia ouvir ainda, mas que em breve ouviria. Bem-vindo ao edifício São Marcos. Você vai gostar daqui. Nós todos gostamos. Para sempre. Você ainda está aí? Claro que está. Você ouviu tudo, cada palavra, cada confissão, cada momento de terror que se desenrolou naquele corredor silencioso atrás daquela porta trancada. E agora você sabe. Sabe o que acontece quando a curiosidade se torna obsessão? Quando o desejo de saber ultrapassa o instinto de se afastar. Quando você escuta demais, observa demais, se importa demais com coisas que deveriam permanecer enterradas. Eu te contei essa história por uma razão. Não para te assustar, embora eu espere que tenha assustado. Não para te entreter, embora espere que tenha prendido sua atenção. Mas para te avisar. Porque você precisa entender algo fundamental sobre o mundo em que vivemos. Algo que a maioria das pessoas prefere ignorar, negar, fingir que não existe. Há lugares assim, lugares onde o tempo não flui corretamente, onde a dor se acumula como água parada,
onde mortes violentas, traições profundas, amores doentios deixam marcas permanentes no tecido da realidade. E essas marcas, elas têm fome de testemunhas, de observadores, de almas curiosas que chegam perto demais, que olham tempo demais, que tentam entender o que nunca deveria ser entendido. O edifício São Marcos existe, não com esse nome talvez, não necessariamente naquela rua, naquele bairro, mas existe em toda a cidade, em todo bairro, em todo lugar onde pessoas vivem amontoadas, separadas apenas por paredes finas, ouvindo as vidas umas das outras através do gesso e do tijolo. Quantas vezes você já ouviu sons estranhos vindos do apartamento vizinho? Quantas vezes já se perguntou o que estava acontecendo do outro lado? Quantas vezes a curiosidade te cutucou, te puxou, te sussurrou? Chegue mais perto, descubra, saiba. Eu cheguei mais perto, eu descobri, eu sei. E agora estou aqui, preso. Não no apartamento 401 especificamente. Esse lugar transcendeu localização física há muito tempo. Estou preso no conceito dele, na ideia, no horror que representa. E sabe o que é pior? Eu não estou sozinho. Miguel está aqui, Teresa está aqui, os outros, aqueles que vieram antes de mim, estão aqui. E há espaço para mais, sempre há espaço para mais. Então deixa eu te dar um conselho. O mesmo conselho que eu gostaria que alguém tivesse me dado antes de bater naquela porta. Se você se mudar para um lugar novo e perceber que seu vizinho nunca sai, deixe assim. Se você ouvir sons estranhos através da parede à noite, coloque fones de ouvido. Se você sentir aquela curiosidade crescendo, aquele desejo de investigar, de entender, de ajudar, resista. Porque alguns mistérios existem para permanecerem mistérios. Algumas portas existem para permanecerem fechadas. E alguns vizinhos devem permanecer desconhecidos, não por crueldade, não por indiferença, mas por sobrevivência sua. Eu aprendi isso tarde demais, mas você ainda tem chance. Você ainda está do lado de fora, do lado seguro da parede. Então, por favor, pelo amor de tudo que é sagrado, fique aí, não bata na porta, não investigue os sons, não deixe a obsessão te consumir, porque se deixar, bem, então estarei aqui esperando, assim como Miguel está esperando, assim como Teresa está esperando, assim como todos nós estamos sempre, eternamente, infinitamente esperando por você. Pela próxima alma curiosa, pelo próximo inquilino do apartamento 402. Às vezes, nas noites silenciosas, quando o mundo está quieto e você está sozinho com seus pensamentos, você pode ouvi-los, se prestar bastante atenção, se silenciar sua própria respiração, se escutar não com os ouvidos, mas com aquela parte antiga do seu cérebro que ainda se lembra dos perigos da escuridão. Pode ouvir as batidas, tum, 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 vindas das paredes da sua própria casa, do seu próprio apartamento. E quando ouvir, você terá uma escolha: ignorar, seguir com sua vida, fingir que não ouviu, deixar o mistério permanecer não resolvido. Ou investigar, ceder à curiosidade, aproximar-se da parede, talvez até bater de volta. 3 batidas. Tum, tum, tum. E se você bater, se você responder ao chamado, então saiba que eu estarei do outro lado, sorrindo, esperando, pronto para recebê-lo, pronto para mostrar a você o que existe além da porta, pronto para fazer de você o próximo narrador desta história, porque histórias como essa nunca terminam, elas apenas encontram novas vozes, novos contadores, novas vítimas. E talvez você seja o próximo, ou talvez não. Talvez você seja mais esperto que eu, mais cauteloso, mais sábio. Espero que seja. Sinceramente espero, porque não desejo este destino a ninguém. Este ciclo infinito de descoberta e horror.
este purgatório de paredes finas e segredos sangrentos, esta prisão feita não de barras, mas de curiosidade não satisfeita e verdades que destroem. Mas se você não for, se a curiosidade for mais forte, se você simplesmente não conseguir resistir, então nos veremos em breve, do outro lado da parede, no lugar onde vizinhos nunca saem e mistérios nunca morrem. Durma bem esta noite. E quando ouvir sons estranhos vindos do apartamento ao lado, lembre-se de mim, lembre-se de Miguel, lembre-se de Teresa, lembre-se que nem todo mistério merece ser resolvido e nem toda porta merece ser aberta. Mas se você esquecer, se você ignorar este aviso, se você ceder, então deixo aqui minha última mensagem, minha última esperança transmitida através do véu entre o seu mundo e o meu. Não bata na porta. Não bata na porta, não bata na porta. E se você já bateu, se já é tarde demais, se você já pode sentir a parede pulsando, já pode cheirar a terra úmida e o cobre, já pode ouvir os sussurros chamando seu nome, então bem-vindo, bem-vindo ao nosso lar, bem-vindo à família, bem-vindo ao lugar onde vizinhos nunca saem e histórias nunca terminam. Apenas encontram novos começos, novos narradores, novas vítimas. E o ciclo continua para sempre, e sempre, e sempre. Tum, tum, tum. Você ouviu? Eu ouvi. Está batendo na sua parede agora. 3 batidas. Alguém do outro lado, querendo sua atenção, querendo sua curiosidade, querendo você. Vai responder? Vai investigar ou vai fazer o que eu deveria ter feito e simplesmente virar de costas, fechar os ouvidos e seguir com sua vida? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será, até que não seja mais. Obrigado por ouvir minha história. Espero que ela fique com você, nas suas noites silenciosas, nos seus corredores vazios, nas suas paredes finas. E quando você ouvir as batidas, lembre-se, alguns vizinhos devem permanecer desconhecidos, algumas histórias devem permanecer não contadas e algumas portas devem permanecer fechadas para sempre. Se você chegou até aqui, você é parte da família Dark agora. Bem-vindo, clica no próximo vídeo. A noite ainda não acabou.